sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história fascinante de uma das mulheres mais importantes para o movimento revolucionário. Ela que chegou a liderar o movimento dos Panteras Negras, fez parte do Partido Comunista dos Estados Unidos, autora de diversos livros importantes como Mulheres, Raça e Classe, A Liberdade é uma Luta Constante, Estariam as Prisões Obsoletas e tem participação também no livro Democracia pra Quem, junto com Patrícia Hill Collins e Silvia Federici, e além disso entrou para a lista dos 10 mais procurados do FBI. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que a revolucionária Angela Davis. Preparem-se para conhecer a história de luta e resistência de uma ativista incansável e que inclusive luta até os dias atuais. Mas antes, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar o seu like que ajuda muito quando você deixa o seu like no início do vídeo e também ativar as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Ah, e lembrando também que se você quiser apoiar o meu trabalho a partir de R$10 mensais no Apoia-se, você entra no meu Clube de Leitura Feminista 2025, tem acesso ao Planner Digital 2025, que já tem os 3 encontros do primeiro trimestre do Clube de Leitura no calendário para você já se organizar, e também tem o seu nome nos créditos do Mulheres na História. Agora que eu já te dei todos os recados que eu precisava, bora pra vinheta. No Alabama, no dia 26 de janeiro de 1944, nascia a revolucionária Angela Davis. Davis cresceu na cidade de Birmingham, em um ambiente marcado pela segregação racial e pela discriminação, o que moldou sua visão de mundo e despertou seu ativismo desde cedo. Isso porque, sendo uma mulher negra que morava nos Estados Unidos, Davis vivenciou desde a sua tenra infância o racismo, vendo inclusive as ações brutais de uma das organizações supremacistas brancas mais bizarras dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, que inclusive era extremamente popular no Alabama, onde Angela Davis morava. Angela Davis vivenciou atos de barbárie promovidos pelos brancos contra os negros. Eram corriqueiros os linchamentos de negros e o incêndio e explosões criminosas que eram cometidos contra casas e igrejas de bairros de população negra. Além, claro, da política oficial de segregação racial, que não permitia que a população negra tivesse reconhecimento dos seus direitos civis e separava os espaços públicos entre negros e brancos. Já na adolescência, Davis organizou um grupo de estudos sobre questões raciais. O seu grupo foi descoberto, perseguido e até proibido pela polícia. Estados Unidos, o país da liberdade, né? Após concluir os estudos básicos, aos 19 anos, Davis se mudou para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Brandeis. Apesar do racismo ser um fenômeno na maioria dos estados norte-americanos, os estados do norte estavam muito à frente das questões raciais relacionadas ao sul do país. Inclusive, vocês devem lembrar da Guerra da Secessão que aconteceu nos Estados Unidos, onde os estados do norte queriam abolir a escravidão e os estados do sul não queriam abolir a escravidão. Isso é uma questão muito importante de se falar, porque nós conseguimos perceber as divisões do porquê que os estados do sul até hoje têm uma percepção muito mais racista em relação à população negra do que os estados do norte. Mas é importante falar que nem por isso os estados do norte estão isentos de serem racistas, mas que nos estados do norte, pelo menos, não era tão comum existirem as políticas de segregação racial assim como nos estados do sul. Em 1963, ano em que a Angela Davis se muda para o estado de Massachusetts, houve um atentado à bomba em uma igreja frequentada pela população negra em Birmingham. 4 adolescentes negras morreram nesse atentado, motivado pelo racismo, e as 4 eram conhecidas de Angela Davis. Esse fato marcou a sua trajetória e a fez perceber o quão importante era se organizar para lutar pelas questões raciais no seu país. Durante os seus estudos, que foram se aprofundando ao longo dos anos, juntando com as suas vivências, ela se envolveu ativamente no movimento pelos direitos civis e pelo socialismo, buscando assim combater as injustiças sociais. Filiou-se à SNCC
que era uma organização antirracista fundada pelo ativista negro Stokely Carmichael. E para quem não sabe, a SNCC tinha como princípios a resistência pacífica, que era um ideal de luta também defendido pelo ativista, filósofo, teólogo e pastor negro Martin Luther King. E com o tempo, a SNCC deixou de existir. Os anos 60 foi marcado por uma intensa luta pelas questões raciais, contra o racismo e pelos direitos civis da população negra, principalmente por conta da segregação racial que existia nos Estados Unidos, e que inclusive deixa marcas até os dias atuais. Em 1966, Huey Newton e Bob Silo fundaram os Panteras Negras, uma organização revolucionária que buscava combater a violência policial, o encarceramento da população negra, a segregação racial e promover a igualdade racial. Eles acreditavam também na autodefesa armada e no empoderamento da comunidade negra para combater a segregação racial e o racismo nos Estados Unidos. Tanto Carmichael quanto Angela Davis aderiram a esse posicionamento mais radical em relação às lutas envolvendo as questões raciais, filiando-se então ao Partido dos Panteras Negras, que mais tarde ficou conhecido como Movimento dos Panteras Negras. Nesse cenário, Angela Davis emergiu como uma das líderes mais influentes do Panteras Negras. Ela lutou e ainda luta incansavelmente contra a discriminação racial e o encarceramento em massa da população negra. Angela é muito conhecida pela sua retórica afiada e pelo seu envolvimento ativo em protestos, boicotes e pela libertação da população negra. Os Panteras Negras ficaram conhecidos pela sua luta antirracista ser mais combativa e incisiva, aderindo inclusive à luta armada contra o racismo. Mas pouco se fala que a Angela Davis fazia parte de uma frente um pouco mais pacífica do movimento, mesmo sendo muito radical, indo sempre na raiz do problema. Nessa época, ela também se filiou ao Partido Comunista dos Estados Unidos. E para vocês verem como funciona os Estados Unidos e a sua liberdade, em 1969, por suas ligações com o Partido Comunista e com Panteras Negras, Angela Davis foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela lecionava filosofia. Em agosto de 1970, Angela estava como representante do movimento dos Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militantes do movimento que estavam presos, os chamados Irmãos Soledade. O irmão de um dos rapazes presos, Jonathan Jackson, de 17 anos, invadiu o tribunal com mais 2 companheiros, todos armados, e sequestrou em uma van o juiz, o promotor e os jurados. No estacionamento, Jonathan dizia que ele queria uma troca. Ele entregava os reféns e eles entregavam os Irmãos Soledade. É de se imaginar que o resultado desse episódio foi extremamente trágico. A polícia perseguiu os sequestradores, houve tiroteio, Jonathan Jackson matou o juiz sequestrado, o promotor levou um tiro da polícia, ficou paraplégico e os sequestradores foram mortos pela polícia. E, gente, segundo as investigações, a arma utilizada por Jackson era uma arma que estava registrada no nome da Angela Davis. Foi aí que no dia 18 de agosto de 1970, Angela Davis passou a integrar a lista dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos, resumidamente por algo que ela não tinha cometido. Ela permaneceu foragida até outubro de 1970, quando foi presa em Nova York. E como ela era uma das 10 mais procuradas pelo FBI, teve uma alta cobertura midiática. O seu julgamento durou 18 meses intensos, tanto para o movimento negro quanto para a sociedade em geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras, e que inclusive virou uma das pautas centrais da luta de Angela Davis, que envolve o abolicionismo penal e o encarceramento em massa da população negra. E por conta da sua luta, houve uma grande campanha por sua libertação, chamando a atenção de ativistas, artistas e intelectuais. O músico, compositor e ex-Beatle John Lennon, junto com a sua companheira Yoko Ono, compuseram a música Angela em sua homenagem. A banda de rock britânica Rolling Stones compôs a música Sweet Black Angel, pedindo a libertação de Angela. A prisão de Angela Davis desencadeou um movimento global pela sua libertação e colocou ainda mais os holofotes em cima da questão da prisão injusta de pessoas negras, que muitas vezes já são sentenciadas antes mesmo de sua condenação.
Pessoas em todo o mundo se uniram em protestos, exigiram justiça e denunciavam a opressão sofrida por pessoas negras. Opressão essa que era sistemática, institucionalizada. Porque, gente, nós estamos falando aqui de segregação racial dos Estados Unidos. Literalmente existia lei de Jim Crow para separar pessoas negras e brancas. Era institucionalizado essa segregação. O racismo era lei. O período da história que nós estamos falando é um período que as leis diziam que você podia ser racista. Que se você linchasse ou explodisse igrejas da população negra, raramente aconteceu alguma coisa com você. Até porque a polícia defendia a população branca de cometer racismo contra a população negra. E com isso, a Angela Davis lutou ainda mais pelos direitos civis. E os intensos 18 meses de cárcere, julgamento e exposição midiática terminaram com a inocência de Angela, comprovada no tribunal, e que terminou com a sua libertação. Com isso, a Angela Davis continuou lutando pelos direitos civis da população negra, se dedicando ao estudo e escrevendo sobre feminismo negro, racismo, abolicionismo penal e pedindo o fim do sistema carcerário. O impacto dos Panteras Negras e da Angela Davis podem ser sentidos até os dias de hoje, até porque a própria Angela Davis continua vivíssima e lutando pelas suas causas até os dias atuais. É importante dizer que as lutas e as pautas e todo o ativismo da Angela Davis abriram caminhos significativos para que outros militantes se organizassem e se mobilizassem pelos direitos da população negra. E imagino que algumas pessoas saibam, mas outras não, que tanto os Panteras Negras quanto a Angela Davis foram a inspiração e a referência para o surgimento do Black Lives Matter, que lutam até hoje contra a brutalidade policial e exigem justiça racial. A sua visão de autodefesa continua a ecoar em vozes do movimento negro e nas vozes de pessoas que lutam até hoje pela equidade racial. Tanto a sua obra quanto a sua atuação como professora e palestrante influenciaram gerações de ativistas, acadêmicos e defensores dos direitos humanos. Angela Davis teoriza acerca do feminismo negro para mostrar que realmente existe uma intersecção de opressões em relação às mulheres negras e às mulheres brancas e à sociedade no geral. Por isso, um dos seus livros mais conhecidos é Mulheres, Raça e Classe, onde ela teoriza acerca da interseccionalidade de opressões que envolvem gênero, raça e classe. E que essas opressões são interseccionais e não hierárquicas. Os livros da Angela Davis são extremamente importantes porque, além de pesquisas, história, filosofia, também aborda muito as vivências das mulheres negras que, além de sofrerem da misoginia, o ódio e a aversão a mulheres negras, também sofrem com o racismo. A história de Angela Davis é extremamente importante para mostrar a importância de resistir à violência e lutar contra a opressão por uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas. Eu trouxe esse vídeo realmente para inspirar vocês a conhecerem mais sobre as obras da Angela Davis, a lerem os seus livros, a lerem os seus artigos, a assistirem suas palestras e se aprofundarem ainda mais no feminismo negro. Até porque, como já diria Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Mas e aí? Você já conhecia a história de Angela Davis? Não esquece de deixar o seu like se você não deixou lá no início do vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser apoiar o meu trabalho, a partir de R$10 mensais você tem acesso ao Clube de Leitura Feminista 2025, que inclusive nós vamos ler 2 livros onde a Angela Davis é autora, Mulheres, Raça e Classe e Democracia pra Quem? E você também ganha o Planner Digital 2025, já com as 3 reuniões do primeiro trimestre do Clube de Leitura no calendário, para você conseguir se planejar e se organizar direitinho no ano que vem. E também o seu nome vai para os créditos do Mulheres na História. E que, inclusive, eu queria aproveitar o final desse vídeo para agradecer a
todos os meus apoiadores por vocês apoiarem o meu trabalho de criação de conteúdo, porque graças a vocês, agora eu trabalho exclusivamente como criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos. Ai, gente, eu fico até emocionada de falar isso pra vocês, porque é um sonho realizado, poder trabalhar com algo que eu acredito tanto e que eu vejo tanta importância de propagar o conhecimento e a informação sobre a nossa luta, os nossos direitos e também sobre a nossa história, que muitas vezes é apagada e invisibilizada, como já diria Constância Duarte. É isso, pessoal. Novamente, um agradecimento a todos vocês e até o próximo vídeo.